Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Evangelho Virtual. Eu me chamo Tamara Menezes. É com muita alegria que nós iniciamos esse Evangelho hoje, nessa tarde, pensando assim nas possibilidades que essa mensagem desse capítulo nos leva. É uma mensagem lindíssima, uma informação que Kardec, através do espírito de Simeão, né, que traz ali nas instruções dos espíritos, nos enche de luz, nos enche de informações. Então, quem quiser acompanhar, lá no capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos, no item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, o capítulo de hoje, né, o nosso estudo de hoje é muito, muito oportuno. Agradeço de coração o convite, né? Mais uma vez estamos aqui juntos e vamos lá para a nossa mensagem inicial, depois fazer a nossa prece e depois a gente adentra no estudo, de fato, do nosso capítulo. Então vamos lá, quem quiser acompanhar, né, para ficar mais fácil também, pegue seu evangelho, coloque sua água também para magnetizar, que é sempre muito importante para que nós possamos fazer essa ponte com a espiritualidade. Nesse momento, a espiritualidade do Centro Espírita Tomás de Aquino adentra aos nossos lares, já conduz ali os irmãos, os corações encarnados e desencarnados que necessitem de auxílio. Então, vamos fazer a nossa parte também, né? Então vamos lá, nossa mensagem inicial, uma mensagem de Emmanuel, do Livro da Esperança, e foi psicografada pelo médium Chico Xavier. Então vamos ver aqui juntos. Diz assim: tais quais somos, em que ele nos diz, será bastante, na verdade ele traz primeiro uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, em que ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. E ele diz assim: será bastante trazer a aparência do Senhor para ser seu fiel servidor? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procura os verdadeiros cristãos e os reconhece, eis pelas suas obras. Declara-te no sadio propósito de buscar a evolução e aprimoramento, luz e alegria, entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber,
as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em um tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral das comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Se eu tivesse dinheiro, reclamas, triste, mas esquece de que é possível socorrer o doente e o próximo sem acessórios amoedados. Se eu tivesse mais cultura, asseveras, mostrando o verbo desapontado. E não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. E ele continua. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes, subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos, os problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino dos céus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e obstáculos de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Olha que mensagem linda, né, de Emmanuel, que traduz um pouco, de fato, do que nós vamos conversar agora. E nesse momento, né, que Emmanuel nos convida a não reclamar, não nos revoltarmos, é realmente um exercício de olharmos intimamente para nós mesmos e pensarmos quantos dos recursos nós dispomos e muitas vezes a gente simplesmente abre mão de reconhecer isso. E aí a gente vai ver no item de hoje, no estudo de hoje, que o convite de reconhecer os cristãos pelas obras é porque nossas atitudes traduzem de fato o que nós somos. Então, se nós somos verdadeiramente cristãos, não é somente da boca para fora, é através das nossas ações. Esse é o sentido do nosso evangelho de hoje. Então, vamos lá à nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, imaginar a figura amiga de Jesus, esse mestre querido que tanto nos ensina, que todos os dias nos convida a reconhecer em nós mesmos as nossas capacidades, as nossas potencialidades. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, no convite de refletirmos sobre os teus ensinamentos, olharmos para o nosso interior, revermos as nossas atitudes e recorrermos aos céus, num pedido sincero de nos transformarmos. Nos colocamos, Senhor, à disposição da espiritualidade amiga, os nossos corações, que nesse momento se enchem de luz, fazendo curar todas as feridas, os males, todas as imperfeições e nos fazendo entender que ainda é necessário o sofrimento. E por mais pesado que pareça, nós sabemos, Senhor,
que Deus não nos dá fardo que não possamos carregar. Fica conosco durante essa hora, nos trazendo toda a inspiração necessária, na captação do aprendizado, no entendimento. Ilumina as nossas famílias. Faça do Centro Espírita Tomás de Aquino uma ponte aos nossos lares, para que cada espírito encarnado ou desencarnado possa receber as bênçãos necessárias ao seu refazimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, vamos lá estudar esse capítulo, esse item, na verdade o capítulo todo, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, é um capítulo muito bonito, cheio de informações interessantes, cheio de mensagens importantes. Esse em especial, o nosso objetivo de hoje vai ser chegar ao esclarecimento, de fato, ao entendimento do que realmente caracteriza ser cristão, né? E o que verdadeiramente torna esse cristão que nós tentamos ser reconhecido por Deus, né? Reconhecido ao olhar de Deus. Então a gente vai procurar, lógico, dar a ênfase no entendimento do que é o cristianismo, de qual é o papel do cristianismo nas nossas vidas. E sempre fazendo essa ponte com os ensinamentos da doutrina espírita, né? A partir, lógico, de um olhar sobre uma mensagem do Evangelho de Mateus, uma mensagem que já é conhecida das passagens bíblicas, mas aqui com uma interpretação espírita, né? Então, vamos ao nosso estudo, vamos ao nosso capítulo e refletirmos juntos, né? Então, lá no item 16, começa dizendo assim, para que nós possamos ver juntos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém são maus os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis seus ramos, não dando maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob os seus galhos à procura do fruto da esperança capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. E aqui nessa primeira parte do item, que nós vamos ver aqui divididos por partes, né? Deixa eu colocar aqui de volta para a gente ver. Na verdade, libré, para a gente entender, libré é a aparência, né? O que parece. Então, quando ele fala, será bastante trazer a aparência do Senhor para ser seu fiel servidor? Quer dizer, será que basta somente as atitudes, na verdade, somente as palavras e não de fato as atitudes? Então, em primeiro lugar, a gente vai analisar o porquê dessa passagem. Né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
aqui nessa parte está expresso o sentido, principalmente, daqueles que dizem apenas palavras soltas, né? Sem realmente refletir o que vai no íntimo das suas ações, que às vezes não condiz com os propósitos do reino dos céus. E o que é esse reino dos céus? Por que ele fala que não entrarão, nem todos que falam Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? Porque aqui ele está falando das palavras, né? Daquela coisa do sentimento superficial, né? Na verdade não tem um sentimento, se é superficial é só o que aparenta ser. Então, por que não vai entrar no reino dos céus? E o que é esse reino dos céus? Seria esse reino dos céus um lugar, né? Seria um estado mental, um estado espiritual, um estado consciencial, se a gente puxar aí os ensinamentos da Joana de Ângeles, né? Seria um estado de espírito. Então, faz sentido que a gente reflita por que o reino dos céus, que, como Jesus mesmo diz, que está nos nossos corações, né? Por que as nossas atitudes devem ser compatíveis com os propósitos de Deus nas nossas vidas? Então, se nós queremos, né, pertencer a esse reino dos céus, estar nesse estado mental, espiritual, em que nos é possível enxergar o amor, em que é possível vivenciar o amor, eu preciso fazer valer as minhas atitudes com relação a isso. Eu preciso fazer compatível, né? Ter a mesma sintonia, ligar naquele rádiozinho lá, a mesma sintonia do que acontece no reino dos céus. Não são palavras vazias que vão me levar a esse reino dos céus. Muitas vezes essas palavras são ditas e são perdidas no vento, né? O que vai importar, de fato, é as nossas atitudes. Então, para Deus, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? É que nós possamos abrir mão, né? Que nós possamos renunciar às nossas más inclinações, às nossas imperfeições morais. Então, a Deus agrada muito mais uma devoção sincera, né? Partindo ali do coração, com aquele fervor do coração, como Kardec nos convida a vivenciar as palavras de Jesus, partindo de fato dessas atitudes comprovadas no bem. Então são ações, são parte da nossa vontade principalmente. Por isso que ele diz, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, ou seja, né, somente aqueles que estão em sintonia com os desígnios de Deus. Então, se eu faço se eu faço compatível com o que realmente Deus espera de mim enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado, eu estou num caminho em que eu posso, inclusive, verbalizar Senhor, Senhor, porque eu estou compatível às minhas ações. Agora, nem sempre o que nós dizemos em palavras, né, condiz com o que nós sentimos ou com o que nós fazemos nas nossas atitudes. E é por isso que nós precisamos refletir de uma forma muito profunda, né, aquelas pessoas que, por exemplo, ostentam a religiosidade apenas na aparência, né, e acabam ali vivenciando muito mais a vaidade, o orgulho no íntimo do coração, se distanciando principalmente dos seus deveres, né? Sem esse sacrifício do egoísmo, sem abrir mão do orgulho, né? Sem abrir mão do próprio sentimento de vaidade, de estar sozinho ali. Então, ressoam como sinos vazios, né? Hipócritas, que nada ressoa senão ruído. Então, essa vontade do Pai que está nos céus diz respeito principalmente, para que nós possamos entender, exatamente a nos comportarmos de acordo com o cristianismo, né? Fazendo o bem ensinado por Jesus, independente inclusive da nossa religião, porque Jesus, quando veio nos trazer as mensagens do reino dos céus, ele não falou de religião, ele falou de amor, né? Então, a gente parte muitas vezes de uma crença, né? Inclusive na própria doutrina a gente parte assim, né? Que precisamos sustentar uma crença, mas na verdade não é esse o objetivo da doutrina espírita. O Consolador Prometido vem com o objetivo de esclarecimento. Então aqui também, por isso que a religião é somente um dos pilares, né? Um dos outros pilares nós temos, além da religião, nós temos o aspecto filosófico e o aspecto científico. Então existe uma reflexão, existe uma razão em torno de tudo que nós estudamos. E não é, na verdade, o título religioso que vai nos levar ao reino dos céus.
são as nossas ações, são as nossas obras. E é por isso que a gente vai reconhecer o cristão a partir do que ele faz, né? Dito isso, né, para que a gente possa entender também essa mensagem que é cheia de elementos importantes para que nós consigamos absorver, a gente precisa entender que a mensagem da doutrina espírita é muito clara. Né? O próprio mandamento, na verdade mandamento não, né? Uma tradução, né, uma diferenciação que Kardec fez com relação à salvação, em que antes se dizia fora da igreja não há salvação, Kardec tirou a igreja, né, retirou ali aquele poder de salvar que a igreja detinha e colocou uma outra palavra que é o nosso lema principal na doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade senão o exercício do amor? É o amor em ação. Então, a nossa principal atitude deve ser sim voltada ao bem. Né? Lembrando que esse bem a gente não precisa nem ostentar, porque não é o caso de demonstrarmos, de colocarmos ali aos quatro ventos que nós estamos fazendo bem. Por isso que dizem, né, que o espírito ele é muito discreto, porque no geral essas ações precisam ser realmente tomadas por não ostentar, né? Porque se nós formos levados pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, vamos acabar decaindo de novo nesse primeiro passo, né, de que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque serão apenas atitudes desprovidas, né, sem sentimento, sem necessariamente aquele compromisso no bem. Né? Então vamos lá para o nosso próximo item. Nosso próximo item não, a continuidade desse item, né, em que o espírito de Simeão continua nos falando assim: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhes corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém a sirva. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os que dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Olha aqui que parte interessante também, que Simeão traduz aqui, né, para que nós possamos entender também que o verdadeiro cristão é reconhecido pelas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica, pelas ações que implementa, na vivência real dos ensinamentos do Cristo. Então nós precisamos entender que quem é o verdadeiro cristão? É aquele que se esforça a fazer esse sacrifício mais agradável a Deus, vencer a si mesmo, né? Vencer as más inclinações, vencer as suas próprias atitudes, superar as suas próprias dificuldades, os seus interesses pessoais, porque muitas vezes nós nos colocamos à frente das situações. Acontece uma situação ruim, a gente se coloca naquela situação em primeiro lugar. Isso não é auto-amor. Auto-amor é quando há cuidado. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, em detrimento, ou seja, em prejuízo dos nossos outros corações que caminham conosco, isso não é auto-amor, isso é egoísmo. A gente está se colocando como se fosse mais importante, como se o nosso tempo importasse mais, como se a nossa vida importasse mais, quando na verdade nós precisamos mutuamente uns dos outros. Então, o papel do cristianismo nesse sentido é exatamente esse. Através do seu código moral, o evangelho é um código moral,
né? Que está expresso ali todas as leis divinas, as leis naturais, e que exerce um papel de conduzir por um único caminho as criaturas. É o caminho do bem. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Se nós entendermos a caridade como o lema moral do Evangelho, a caridade enquanto atitude para nos levar mais próximos de Deus, nós entendemos o porquê nós precisamos nos salvar através dela. Porque nós vamos salvar as nossas más inclinações, as nossas imperfeições morais. Né? Nós vamos nos salvar de nós mesmos, na realidade. Né? A salvação não é de outro, não é do que o outro me causou, é do que eu faço para mim. Então, embora as pessoas procurem, às vezes, moldar a própria religiosidade de acordo com seus pensamentos, com as suas ideias, às vezes até deturpando essa realidade, né? Deturpando a finalidade da religião, nós precisamos lembrar, inclusive, da mensagem inicial que Emmanuel nos convida a pensar, né? Porque muitas vezes o recurso necessário nós encontramos em nós mesmos, né? Como o Emmanuel diz na mensagem inicial, para que nós possamos superar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, nossos próprios limites, precisamos abrir o coração, né? Aproveitar de fato o amor enquanto recurso que nos enriquece as mãos. Então, o exercício pleno da caridade é um convite diário, né? Um convite que muitas vezes nós aceitamos ao reencarnar. E nesse sentido, quando Jesus nos traz essa reflexão de que nem todos os que falam vão habitar esse reino, né, entrarão nesse reino, porque não basta falar, precisamos agir. Né? Então, essa é a verdadeira mensagem. Né? Para que nós possamos nos reconhecer cristãos, não basta que nós saibamos de cor e salteado, por exemplo, uma oração, uma passagem evangélica. Tem gente que sabe a Bíblia inteira, mas não pratica. Do que vale as palavras se isso não se reflete nas atitudes? Né? E aqui, para encerrar o nosso item, né, a gente tem aqui ainda essa última parte, para que nós possamos fazer a leitura juntos, que diz assim: o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente os seus frutos. Crede e orai. Simeão, em Bordeaux, 1863. Olha que mensagem atual, né? Mesmo que tenha sido em 1863, nós temos aqui tantas informações renovadoras, né? Que nos convidam a uma reflexão tão contemporânea, né? Porque se a gente for pensar, para que de fato o cristianismo possa florescer, né, enquanto essa árvore, que inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos nos esclarece que Jesus pessoalmente se encarregou de transplantar a árvore do Evangelho de Jerusalém ao Brasil. Então nós temos essa missão enquanto brasileiros espíritas também de cultivarmos essas mensagens, de continuarmos essa implementação do Evangelho, porque é necessário ainda que nós façamos a rega dessa árvore, que nós cuidemos dessas plantas que florescem para que deem bons frutos. Né? Então, para que essa árvore do cristianismo floresça, nós precisamos também educar o nosso coração a partir dos ensinamentos do Mestre, né? Fazendo essa que a gente é tão convidado quando a gente estuda o Evangelho, a reforma íntima, né? Porque a gente pensa assim, reforma íntima, o meu objetivo é a reforma íntima, é a edificação interior. Mas será que a gente está disposto a realmente lidar com essa reforma? Porque uma reforma, ela não é simples, né, gente? Se a gente já fez uma reforma num banheiro, num quarto, numa garagem, qualquer coisa que seja, a reforma, a gente sabe que reforma faz sujeira, faz barulho, incomoda, às vezes demora, né? Então, a reforma, ela não é simplesmente, eu tô aqui para reforma íntima. Mas e aí, o que eu tô fazendo para lidar com essa reforma íntima? Quais são as minhas atitudes, as minhas ações sinceramente voltadas a me reparar, né? Porque a reforma é uma reparação. Então,
essa reforma íntima precisa começar, precisa iniciar. A gente pede tanto por uma transformação no mundo, né? A gente quer tanto que o mundo melhore, a gente está passando por uma fase ali de iniciar essa transição planetária, mas como é que a gente quer transformar o mundo se a gente não transforma as nossas atitudes? Se a gente não transforma nós mesmos? Para que a gente transforme lá fora, eu preciso começar por mim, né? Então, minhas amigas, meus amigos, eu espero que tenha ficado aí esse entendimento, né? Que diante de Deus, diante do nosso Pai maior, nós só obtemos os méritos por meio das nossas ações, das nossas obras no bem. E não somente através das palavras que muitas vezes ressoam vazias, né? Como sinos que não tocam. E é através do cristianismo que nós encontramos essas verdades, né? Não necessariamente em uma religião específica, em uma crença básica. Porque o que nos liga verdadeiramente a Deus é o amor, né? Então é isso, minhas amigas, meus amigos. Vamos fazer a nossa prece final. Agradecer por esse momento em que nós estivemos juntos, né? Que foi possível refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus a partir dessa parte do capítulo que é tão interessante, né? Tão convidativa a exercer a caridade. Então vamos lá, fechar os nossos olhos novamente, elevar o nosso pensamento a Deus, buscar a imagem amiga de Jesus, que nos convida a um abraço caloroso, que nos conforta. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por esse momento de reflexão, por esses ensinamentos valiosos, nós te pedimos com humildade que nos dê sempre o necessário ao nosso aprendizado, que nos ofereça as oportunidades de implementação das nossas atitudes no bem. Te agradecemos, Senhor, por todas as dificuldades, as adversidades, as vicissitudes, que muitas vezes se traduzem como um instrumento de aprendizado, como a forma que temos para colocar em prática o que nós já sabemos. Te pedimos que fique conosco durante essa semana que se inicia. Aproveitamos esse momento para vibrarmos por todas as mãezinhas do mundo, as mães de filhos sadios, de filhos doentes, de filhos que já desencarnaram, de filhos do coração, de filhas e filhos. Te agradecemos, Senhor querido, por todas essas mãezinhas que servem sempre de exemplo, que com o amor incondicional conseguem muitas vezes se colocar de lado diante das dificuldades e olhar para os seus filhos como Deus nos olha. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo para vocês. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mãezinhas aqui do Centro Espírita Tomás de Aquino. Um beijo especial para minha mãe, Rose Menezes. Te amo, mãe. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.